Olá, eu sou Rafael e seja bem-vindo ao meu canal. Bom, o assunto de hoje é como eu deixei de ser ateu, tá? E preparando vocês, já aviso que vai. E preparando vocês, já aviso que vai ser um pouco demorado, como sempre. Mas o YouTube ele tem uma função que faz as pessoas aumentar a velocidade do vídeo. O que eu indico para vocês é colocar na velocidade 1.25. Assim você pode ver o vídeo mais rápido e você ganha entre 2 a 3 minutos aí. Como sempre eu vou contar um pouquinho de história. Essa história vai se passar de 2011 até agora, 2018, né? E onde eu conto um pouquinho de cada ano, o que aconteceu em cada ano até eu chegar nessa convicção que eu tenho hoje. Então tudo começa em 2011. Eu tenho algumas lembranças de do catolicismo, né? Onde eu defendia com um pouco com unhas e dentes, né? Eu sempre fui uma pessoa um pouco extrema, de sempre tudo que eu achar que eu tiver convicção eu defendo com unhas e dentes. E o que marca esse ano é um livro que eu comprei, né? Um livro do Padre Marcelo. Eu não sei se eu podia falar o nome dele, mas falei. Onde o que eu tenho de lembrança desse ano é eu indo no shopping, pela primeira vez indo para um shopping sozinho, só para ter um autógrafo dele. Então, mais ou menos meados de 2011, entre o meio e o finalzinho, eu me lembro muito religioso, mais na parte do catolicismo. No começo de 2012, eu era uma pessoa que defendia com unhas e dentes ainda o catolicismo. Então, era meio chato, porque as pessoas queriam defender e nessa época ficava um pouquinho de rixa entre católicos e evangélicos. Eu não sei se hoje é assim, tá? Deve ser, mas eu não faço ideia de como seja hoje, porque eu não vivo mais esse mundo. Então, era sempre assim, um queria falar mal do outro, né? Então eu era aqueles que defendiam com unhas e dentes o catolicismo. No final de 2012, eu já um pouco convicto que não era isso que eu queria para minha vida, então eu comecei a procurar outros caminhos. E no meio desse caminho eu achei alguns youtubers, filha da puta, alguns youtubers que falavam sobre o ateísmo, né? Então eu fui pesquisar, fui procurar, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sempre fico procurando coisas aleatórias. Então eu fui estudar um pouquinho. Com esses meus estudos, eu cheguei à conclusão e li bastante, né, que nesse termo tem duas definições. Tem o agnóstico e tem o ateu. Eu vou falar um pouquinho de cada para também não estender tanto o vídeo. Mas o agnóstico é aquela pessoa que não acredita, mas ele não é convicto que não exista. Exemplo, a pessoa fala para ele assim: olha, eu vou provar a existência de Deus assim, assim, assado. Se você conseguir provar para o agnóstico que Deus existe, ele com certeza vai acreditar. Ele não vai ficar discutindo com você sobre nada, mas ele não acredita também, né? Já o ateu é aquele que é convicto de que Deus não existe, então ele vai ter uma teoria para falar, para provar a não existência de Deus. Que eu já acho um pouco estranho uma teoria para provar não existência, mas tudo bem. E de um ano mais ou menos para o outro, eu saí do defender o catolicismo com unhas e dentes para defender o ateísmo com unhas e dentes. Então, era bem engraçado, porque as pessoas vinham falar de religião comigo e não importava qual religião ela viesse falar, eu sempre tinha uma resposta na ponta da língua para discordar do que a pessoa falava. Então, chega a ser um pouco extremo demais, né? Sair de um polo direto para o outro. Em 2014, eu desencano um pouco de tudo isso. Eu digo que 2014 foi o ano que eu tive que mais amadurecer na minha vida. 2014 foi o ano de eleição, foi o ano de Copa. E você está perguntando o que tem a ver com o vídeo? Absolutamente nada, tá? Mas foi um ano que eu tive que amadurecer muito, tive que começar a trabalhar. Então, eu comecei a desencanar um pouco desse tipo de assunto, de mesmice, e comecei a ficar um pouco mais paciente. As pessoas vinham falar sobre o assunto, eu não ficava discutindo, simplesmente ouvia, não acrescentava em nada, deixava a pessoa falar,
Então eu começo a dizer que entre 2014 e 2015 eu comecei a declinar do ateísmo, vindo já para o agnosticismo. Não sei se é assim que fala, mas eu vim do ateu para o agnóstico. Já em 2015, algumas coisas começaram a acontecer, né, em relação a um pouco de destino, né? Então, eu comecei a parar de desacreditar um pouco, né, para começar a ver os dois lados da moeda, em vez de ficar sempre atrás de não, 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 não. Então, em 2015 eu comecei a ver que algumas coisas que a gente, algumas pessoas que eu comecei a conhecer começaram a fazer muito sentido, depois de um tempo, né? Eu comecei a ver que foi um pouco de destino. E nesse meio termo, uma pessoa, se não me conhecesse, estaria morta. Então, já faz um pouquinho de sentido, né? O ateísmo já não era mais parte da minha vida, até pela parte do destino, né? Então eu comecei a migrar mesmo, de verdade. Esse ano eu já comecei a falar sobre agnosticismo, sobre não acreditar, mas também não desacreditar. No meu vídeo anterior, se você não viu, tá perdendo tempo, viu? É a oportunidade agora de você ver o vídeo, tá? Vou deixar aqui na descrição. Você pausa agora, tá? E você vai voltar daqui a pouco para terminar esse vídeo. Então, corre lá para ver que eu explico um pouquinho, tá? É isso aí. Beleza? Contando que você já assistiu e já voltou, então eu falo que eu desacreditava em tudo e ao mesmo tempo acreditava em tudo. Ficou um pouco confuso, mas era já para gerar para me tentar explicar nesse vídeo aqui, né? Então, foi uma época assim, entre 2016 e 2018, né? Essa transição de 2016 para 2018. Eu não acreditava em praticamente nada, mas não desacreditava. Então, quando eu digo acreditava em nada e acreditava em tudo, é isso. Eu não desacredito de mais nada. Mas em 2016 também eu não tinha convicção de nenhuma religião, nenhum tipo de Deus que pudesse fazer eu mudar de opinião. Em 2017, como você já acabou de ver o vídeo anterior, eu explico que como que o ano de 2017 foi um pouco complicado para mim, né? Então foi um ano assim que eu fiquei desanimado. Então é claro que isso não fez eu desencanar e querer sair chutando o pau da barraca. Muito pelo contrário, foi o ano que eu mais me apeguei um pouco nessa parte de destino, como eu falei. Então, esse ano foi um ano que marcou bem, porque o destino ele aprontou comigo mais uma vez. Então, muitas coisas me fizeram a crer que existe algo fora da caixinha, algo que passa um pouco do sobrenatural. Mas eu ainda não tinha amadurecido nenhum outro pensamento ainda, mas já não estava muito nessa vibe de desacredito, não acredito e tudo mais. Falando em destino, é, eu sempre que faço alguma promessa para que o destino entre em ação na minha vida, eu faço uma promessa de fazer alguma tatuagem. Assim, toda vez que eu olhar para essa tatuagem, eu lembro que algo aconteceu e por que eu fiz aquela tatuagem. Então, no começo não fazia nenhum sentido para mim. Eu só falava assim: se isso acontecer, eu faço tatuagem X. Mas a tatuagem X, até então, não faria sentido nenhum. Era só porque eu queria fazer mesmo. E era um jeito de eu falar assim: ah, vou esperar isso acontecer para me fazer a tatuagem. Só que no ano de 2018, tudo começou a fazer sentido. Mesmo os desenhos sendo aleatórios, eles começaram a fazer muito, muito sentido. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo explicando um pouco do que significa cada tatuagem que eu tenho, tá? Mas o engraçado é que até o comecinho de 2018 eu não tinha nenhum sentido para essa tatuagem, então ficou um pouco engraçado porque do dia para noite eu simplesmente percebi que elas fazem completamente todo sentido. Agora a parte mais atual, que é onde estamos vivendo, em 2018, eu acho que o destino dessa vez não agiu tanto, né, para mim ter alguma convicção desse ano, mas mesmo assim eu não, nada me faz voltar àquele pensamento mais ateísta de convicção. Então eu digo que de 2015
até 2018, essa ideia de ateísmo fugiu da minha mente. Esses 7 anos que eu cito nesse vídeo, eles foram muito importantes para o meu amadurecimento e para o meu crescimento, né? Porque meio que moldam o meu caráter, né? Foi os anos mais decisivos da minha vida, onde eu saio tipo, da parte de ser criança para ser adulto. Então essa foi a transição que eu tive. Então é muito bacana porque a parte de religião e de pensamentos foram evoluindo de uma forma muito gradual, né? Então eu sou uma pessoa muito difícil de ser manipulada por isso, porque eu sempre vou atrás do que eu vejo, sempre tento ver os dois lados da moeda e assim eu tenho a minha própria opinião. Para quem chegou até aqui e deve estar se perguntando por que, que ele está mudando um pouco o sentido dos vídeos, né, puxando para a parte religiosa, ele deve estar apelando. Não, para quem não sabe, eu criei esse canal exatamente para isso, para falar sobre religiões, que não deu muito certo, né? Mas se você for entrar no meu canal e dar uma olhadinha, os primeiros 2 vídeos de vlog, eles falam realmente de religião. O primeiro é intolerância religiosa, onde eu falo um pouco das religiões afro no Brasil, e o segundo vídeo é a renúncia do Papa. Então você vai entender que eu tentava puxar esse lado da religião para o meu canal, é, mas eu nunca consegui deixar ele completamente falando só nisso, até porque é chato pra caramba, né, falar só disso. Mas o intuito do canal sempre foi entrar nessa linha, discutir um pouco de políticas e religiões. Então eu não estou tentando fugir disso não. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, tá? Se você gostou, clique em gostei. Se você não gostou, você faz um favor para mim, clique em gostei. Aí você vem aqui embaixo e comenta o porquê que você não gostou. Mas não esquece de deixar o joinha, que isso aí ajuda o canal e ajuda a gente estar sempre melhorando, tá? A parte de comentar ajuda mais ainda. Todas as críticas são válidas, tá? Eu tô lendo tudo, eu tô vendo tudo que as pessoas falam, as pessoas que mandam por outras redes sociais, críticas, né? E isso ajuda muito no final. Eu tento sempre melhorar, então ouvir críticas é bom, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal e tentar compartilhar essa parte, né? Para que muitas pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação de pessoas que saíram de um extremo para o outro e viram que as coisas não são bem assim, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Falou!